tenho sentido no meu coração de compartilhar algumas coisas que eu estou vivendo e que talvez faça sentido para alguém, né? Para alguma mãe aqui no Brasil, a decisão de estar em casa cuidando das minhas filhas e da minha casa, né? Eu fui criada para não depender de ninguém, né? Minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, mas ela priorizou, né? Graças a Deus, nossos estudos e sempre fez com que a gente tivesse o desejo de alcançar os nossos objetivos, conquistar o nosso espaço profissional. E durante muito tempo eu fui assim, né? Estudei, me formei em Direito, passei no OAB, antes mesmo de concluir a minha faculdade, estudei para concurso. Mas, depois que me tornei mãe, algumas coisas mudaram dentro de mim. E não foi um processo rápido, né? Essa escolha. A minha primeira filha tem 2 anos e meio. Com 1 ano e meio eu comecei a voltei para o mercado de trabalho, né? Deus preparou um lugar, um ambiente para eu trabalhar no escritório de advocacia em Campo Grande. E foi, assim, um dos melhores lugares que eu já trabalhei, né? Considerando as pessoas que trabalhavam ali, os meus chefes. Foi uma experiência incrível para mim. Mas, ainda assim, o meu coração, ele se voltava para casa, se voltava para ficar, permanecer aqui, né? Com as minhas filhas. Porém, essa decisão não é uma decisão que envolve apenas a nossa vontade, né? Meu esposo, ele trabalha, mas infelizmente a nossa renda ela não era suficiente pra eu parar e eu ficar em casa, né? Então durante muito tempo eu questionei isso com Deus, né? Eu falava, Deus, eu quero muito cuidar da minha família, cuidar das minhas filhas de perto, né? Eu sei que algumas mães trabalham porque elas querem, porque elas gostam, porque elas precisam disso, né? Porque elas se sentem bem no mercado de trabalho, elas almejam esse crescimento profissional. Outras mães trabalham porque não tem a opção, que era o meu caso. Recentemente meu esposo recebeu uma proposta de emprego para São Gabriel do Oeste. E quando nós sentamos para aceitar ou não essa proposta, porque em tese eu estava na minha licença maternidade e eu voltaria a trabalhar. Todos os planos eram para isso, né? Para retornar ao meu trabalho. E nós sentamos, avaliamos a proposta e uma das coisas que incendiou meu coração é que eu vindo embora, eu sairia mesmo do meu trabalho e eu não teria opção, na verdade. Eu viria e começaria mesmo, ficaria mesmo em casa, né? E isso, eu confesso que alegrou meu coração. E por um momento eu comecei a pensar, será que é a resposta que eu tenho pedido a Deus, né? Hoje eu posso afirmar que, a princípio, a minha decisão é estar em casa. E por que eu tô compartilhando isso? Porque durante muito tempo, isso ferveu, né? Isso brilhou os meus olhos, ferveu dentro do meu coração. Estar em casa, ser dona de casa e cuidar das minhas filhas. Por que que isso foi ainda uma questão para mim durante muito tempo? Porque, infelizmente, a mulher hoje, a mãe, diante da sociedade, na grande maioria, né? Eu sei que existem exceções, mas, infelizmente, é muito valorizada ainda só quando está fora, né? A sociedade ainda enxerga a necessidade da mulher estar fora para ela ser validada, né? E eu não estou aqui tirando o mérito de quem ama, né? Isso, de quem ama sair de casa, de quem gosta de trabalhar, de quem se sente útil fazendo isso. Mas hoje não é isso que brilha os meus olhos. Hoje o que brilha os meus olhos é criar as minhas filhas, né? A identidade delas em Cristo, a identidade delas como pessoa, elas saberem que elas são amadas, elas terem como fundamento os princípios que eu quero trazer para elas, né, para a vida delas. E também eu falo muito pro meu marido que eu vou me sentir realizada e plena se um dia eu partir dessa terra, e ver minhas filhas escolhendo o que elas querem ser e felizes com a escolha delas, sem medo de julgamento, sem medo de estar errando. E nesse sentido envolve também a maternidade, né? A família. Se elas quiserem serem mães, dona de casa, elas verem valor nisso. Então, eu acho muito, e não que isso seja errado, né? Eu também quero que minhas filhas estudem, que as minhas filhas cresçam profissionalmente, se elas quiserem fazer isso. Se elas quiserem estudar e estarem em casa, cuidando dos filhos, do marido, da casa, eu quero que elas também se sintam úteis e valiosas por isso, né? Eu tenho enxergado assim a maternidade de uma maneira grandiosa, né? Na verdade, depois que a gente se torna mãe, eu, pelo menos, né? Eu conhecia Deus, mas depois que me tornei mãe, eu vi quão grande é Deus. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui, né? É um assunto um pouco mais aprofundado. Acredito que não será um vídeo que vai ter tanto alcance. Mas Deus tem falado no meu coração e eu tenho orado para compartilhar isso. E eu sei que se eu alcançar uma mãe, eu já vou estar feliz, né? Porque eu quero deixar a mensagem exatamente de que você tem valor se você está em casa. Você é valiosa, você é útil, você está cuidando da herança que Jesus te deu. Nós, que somos cristãos, falamos tanto de Jesus, falamos tanto sobre Jesus, mas nesse momento, às vezes, a gente olha e a gente não se dá o valor quando a gente está cuidando dos nossos filhos e a gente esquece que a Bíblia é muito clara em dizer que os filhos são heranças que o Senhor nos dá. Recompensa, é uma recompensa que Jesus nos dá. Então, o que eu tenho para dizer para você é, eu fui moldada, fui trabalhada, estou sendo lapidada por Deus para reconhecer o meu valor dentro de casa. E tem sido uma decisão pela questão emocional e pela questão espiritual maravilhoso para mim, porque eu estou vendo que as minhas filhas vão ter a segurança de uma mãe que vai enraizar nelas a identidade em Cristo, vai colocar nelas o valor do que é ser mãe, o valor do que é estar em casa e quão valoroso é eu poder cuidar delas. Longe de mim trazer esse vídeo e causar tristeza ou peso para algumas mães que precisam trabalhar, que não tem opção, que não tem escolha. Mas pare para pensar, você que é mãe, que você que tem o desejo de estar em casa, se realmente você precisa trabalhar. Eu sei que existem alguns padrões que a gente vislumbra, acha que são importantes, mas coloque realmente na ponta do lápis e olhe a Deus e peça a Deus uma direção. Porque eu sei que eu tô abrindo mão de muita coisa que eu poderia conquistar e de uma vida melhor financeiramente, tanto para mim quanto para as minhas filhas. Mas eu sei também que nenhum dinheiro compra o que as minhas filhas vão ter eu estando com elas dentro de casa. E foi exatamente aí que a chave virou para mim. Deus, ele não vai me perguntar a que cargo eu cheguei, qual concurso público eu passei, a que ponto profissional eu cheguei, o que eu conquistei profissionalmente. Não vai ser isso que Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar as minhas filhas. O que você fez com o que eu te dei? Você levou elas até mim? Você criou nelas a identidade de Cristo? Você amou suas filhas? Você cuidou delas?
E nesse momento, quando eu orava a Deus e Deus esclarecia isso dentro do meu coração, eu vi que era o momento de tomar essa decisão e de permanecer em casa. Hoje eu estou em casa, hoje eu cuido das minhas filhas, eu sou feliz e grata, realizada por isso. É isso que brilha os meus olhos. Então, se você é mãe como eu e tem esse desejo, ore a Deus, pense, converse com seu marido se você tem essa opção, né? E abra mão, às vezes, de um luxo, de alguma regalia, de algo que você acha que é importante. Também pode trabalhar de casa, né? Tem possibilidade de a gente conseguir trabalhar de casa, existe isso, existe essa possibilidade. Mas nesse momento, o que eu quero trazer aqui é exatamente a dedicação. A abdicação de uma vida profissional, a abdicação do eu para cuidar das minhas filhas. E isso não é se esquecer de mim, ou me deixar de lado, ou que minhas filhas não queiram ser um peso. Não, de maneira alguma, eu não estou fazendo isso. Eu tenho muito bem esclarecido para mim que minhas filhas não me devem nada, nunca vão me dever nada, né? Então eu queria muito compartilhar isso com vocês e alcançar o coração de alguma mãe que às vezes está com essa dúvida, com esse questionamento, com esse medo. Eu sei que vai valer a pena. E se vai valer a pena para mim, vai valer a pena para você também. Beijo.